Resistência à injustiça. A história heróica de Irene Sandler. Irene Sandler foi uma heroína da vida real, cuja história é uma fonte poderosa de inspiração. Nascida em 15 de fevereiro de 1910, na Polônia, ela se destacou por seu incrível trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, salvando a vida de inúmeras crianças judias do Holocausto. Ela era assistente social e durante a ocupação nazista na Polônia, ela se infiltrou no gueto de Varsóvia, onde as condições eram desumanas e a perseguição aos judeus era implacável. Com risco de vida constante, ela coordenou uma rede de resgate clandestina, ajudando a esconder crianças judias, fornecendo-lhes novas identidades e garantindo que fossem entregues a famílias adotivas ou conventos. Sob ameaça constante de ser descoberta e executada pelos nazistas, Irene mostrou coragem inabalável e compaixão infinita. Ela registrou os nomes e as identidades das crianças em frascos de vidro, enterrando esses registros em seu jardim, como uma tentativa de preservar a esperança de reunir as famílias após a guerra. Infelizmente, muitos pais não sobreviveram, mas as crianças que Irene resgatou tiveram a chance de viver e contar suas histórias. A coragem dessa corajosa mulher não apenas salvou vidas, mas também inspirou muitos outros a fazer o que era certo em tempos de grandes adversidades. Sua dedicação à humanidade e sua resistência contra a opressão são um testemunho da capacidade do indivíduo de fazer a diferença, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Irene nos lembra que o heroísmo não conhece limites e que cada um de nós tem o potencial de ser um agente de mudanças positivas em nosso mundo. Ela é uma inspiração atemporal para todos nós, um farol de esperança que brilha em meio à escuridão da intolerância e da injustiça. A sua história nos recorda que, mesmo em momentos de grande adversidade, a compaixão e a coragem podem prevalecer e que o bem pode triunfar sobre o mal. O legado dessa notável mulher continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Sua história é uma lembrança constante de que, em face da crueldade e da injustiça, indivíduos determinados podem fazer a diferença. Aqui estão algumas lições valiosas que podemos aprender com a vida e a coragem dela. 1. Coragem inabalável. Irene enfrentou riscos extremos para salvar vidas. Sua coragem em desafiar o regime nazista e enfrentar ameaças de morte é um testemunho de como uma única pessoa pode resistir a forças terríveis quando está comprometida com o bem. 2. Empatia e compromisso. Irene tinha uma profunda empatia pelo sofrimento dos outros e estava comprometida em fazer o que pudesse para aliviar esse sofrimento. Ela colocou sua vida em risco para ajudar os necessitados, lembrando-nos da importância de agir com compaixão e responsabilidade. 3. Trabalho em equipe. Irene não trabalhou sozinha. Ela montou uma rede de pessoas dedicadas e solidárias que compartilhavam sua missão de resgatar crianças judias. Isso destaca como o trabalho em equipe e a cooperação podem alcançar resultados incríveis. 4. Preservação da história. Ao documentar os nomes das crianças em frascos de vidro, Irene estava preservando a história e a identidade daqueles que foram vítimas do Holocausto. Isto nos lembra da importância de lembrar e aprender com os horrores do passado para evitar que se repitam. 5. Inspirando gerações futuras. A história de Sandler inspira gerações futuras a agirem em prol da justiça e da compaixão.
Ela nos lembra de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, não importa quão sombrio seja o contexto. Em um mundo frequentemente marcado por desafios e adversidades, ela é um exemplo notável de alguém que se recusou a ficar de braços cruzados e, em vez disso, escolheu agir com determinação e compaixão. Sua história nos incentiva a sermos agentes de mudança positiva e enfrentar as injustiças com coragem a trabalhar juntos para criar um mundo mais justo e compassivo. Essa história ressalta a importância de reconhecer e celebrar as contribuições das mulheres na história, especialmente daquelas que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. Ela é um exemplo poderoso de como mulheres desempenharam papéis cruciais em momentos cruciais da história. E é um lembrete de que a ação individual e coletiva pode fazer a diferença e que a luta por um mundo mais justo e igualitário é uma causa digna e necessária. Irene Sandler, uma verdadeira heroína, continua a iluminar o caminho para um futuro melhor.